pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma live aqui no canal Escritório Nildo Moraes. Semana passada não tivemos live, estamos aí nos primeiros dias do ano de 2023. Aproveito para desejar para você, mesmo atrasado, um feliz ano novo, que este ano você possa conseguir o seu objetivo no empreendedorismo, assim também como os outros objetivos da sua vida pessoal, da sua vida financeira, da sua vida familiar, da sua conquista, que o seu patrimônio possa aumentar, mas desejo, acima de tudo, que você tenha saúde, que você tenha um lar que reine a harmonia, que os seus amigos possam estar juntos a você, sempre, em todos os momentos. Afinal de contas, o nosso relacionamento, os nossos contatos, eles são muito mais importantes do que simplesmente os bens que nós conseguimos conquistar no decorrer do ano de 2022. Que você possa, neste ano, conseguir tudo aquilo que você quer conquistar e, se nós pudermos contribuir, ajudar com isso, conte sempre conosco aqui do canal Escritório Nildo Moraes, sempre procuramos trazer para você dicas de empreendedorismo, como você lidar melhor, e cada vez mais nós também procuramos nos reciclar, aprender novas técnicas, ferramentas. E eu tenho estudado bastante, pessoal, sobre a parte financeira. Está chegando aqui a nossa amiga que participará conosco hoje. Boa noite, seja muito bem-vindo mais uma vez. Feliz Ano Novo! Boa noite, feliz Ano Novo, bastante sucesso. Está conseguindo me ouvir? Agora sim. Como é que passou a entrada de ano, Natal? Como é que foi com a família? Foi tudo bem, graças a Deus. Passamos aí com a família, não viajamos. Estamos aí na expectativa de um ano de 2023 melhor que o ano anterior. Sei que você tem procurado aí também. Eu estava mencionando que é necessário fazer sempre uma reciclagem, aprender novas ferramentas, conhecer novas ferramentas, conhecer novas técnicas, né? A contabilidade em si pura e simples, ela não muda. Débito e crédito será sempre a mesma coisa, salvo se houver alguma mudança na estrutura da contabilidade. Mais ferramentas, como atender melhor o seu cliente, como ser mais produtivo. Não sei se você concorda, que trabalhar bem não é trabalhar muito. Realmente, hoje, como consultora financeira, né? Algo aí que eu não esperava, mas que veio um presente aí. Graças a Deus deu tudo certo. A consultoria hoje, o que acontece? Nós trabalhamos todo o financeiro, desde o começo, o meio e fim, porque ele também é a saúde da empresa. Começa lá na parte burocrática, que é a questão da contabilidade, mas quando vem para o financeiro, ele também é a parte que é o coração. A contabilidade é o pulmão e o financeiro ele é o coração da empresa. Senão ele não anda. Aí eu escuto muito o seguinte, mas vendas que é o coração da empresa. Vendas, na verdade, ela é o tronco. Porque se não tiver vendas, nada acontece. Só que eu tenho que ter um capital inicial, que é o financeiro. Então, tudo começa com o financeiro numa empresa. Eu tenho que ter um capital inicial, tenho que ter um capital de giro, tenho que ter um planejamento. E esse planejamento, ele começa como um financeiro e vai para o tributário. Se, por exemplo, no financeiro eu não verificar, não conseguir achar aonde que está a deficiência, eu tenho que verificar um profissional e verificar onde que está a questão dos impostos, qual que posso pagar mais em conta. Isso, na verdade, tem que ser feito sempre em janeiro. Jussara, mas é somente a questão do planejamento financeiro e tributário? Não. O ideal é eu planejar como que vai ficar a minha empresa, quais são os planos da minha empresa, o quanto que ela faturou, quantos clientes ela teve no ano anterior e quantos ela almeja ter. Não adianta eu vender se eu não tenho um controle financeiro, se eu não sei para onde vai o meu dinheiro. Se ele vai para pagar impostos, se ele vai para pagar dívida de cartão, se eu gasto ele todo com algo pessoal e não deixo nada na empresa. Então, eu preciso saber e ter um planejamento financeiro em cima disso. E como que nós começamos, quando falam assim para mim, mas o financeiro não é importante. Como não?
Para você abrir uma empresa, o que você precisa? Do dinheiro. O dinheiro é o quê? É um capital inicial que você vai colocar no seu negócio. E esse capital inicial vai virar o quê? Um capital de giro. Então, você vai comprar, vai ter um estoque que tem que virar vendas. Se você não tiver vendas, a sua empresa faliu. E seja vendas ou serviço. Se eu não prestar um serviço, a gente não consegue, tem que ter dinheiro no bolso. Então, essa é uma realidade. E essa gestão financeira, Nildo, é muito difícil hoje em dia. Porque as pessoas, elas querem o quê? Elas querem o momento, mas elas não querem viver o processo. E não é muito fácil, eu falo para você, economizar dinheiro. Não é fácil ter o Prolabore. Mas eu tenho que saber gerir isso. Eu faturei na empresa, digamos, 5 mil reais. Vou te dar um exemplo básico aqui. Eu tenho que tirar 40%, eu vou colocar 40%, gente, vou colocar 50%, não. 40% tirar para os meus gastos pessoais. 30% eu vou colocar para a empresa, tá? E eu vou colocar mais 40% para a empresa e 20% para investimento. Porque sim, você tem que fazer o dinheiro trabalhar para você. O dinheiro é seu escravo. Não é você que trabalha para ele, é ele que trabalha para você. E eu tenho que saber aonde que eu vou investir. Você concorda comigo, Nildo? Com certeza. O planejamento, veja bem, existem vários tipos de planejamento, de orçamento. O orçamento doméstico, tá? Dentro do orçamento doméstico, quantas pessoas devem participar na sua família? Todos. Todo mundo. Inclusive seus filhos, tá? Em que sentido? É muito importante que a criança, desde então, uma vez que ela não tem essa disciplina na escola, que você aponte para ele, olha, nós temos X de orçamento. Então, nós não temos como sair todo final de semana. Então, o que a gente faz? Nós vamos programar. Para programar isso, olha só, nós precisamos economizar em alguns pontos. A criança, ela vai participar, não financeiramente, mas ela vai participar tendo a noção do que ela precisa fazer para economizar, para que ela possa ter aquilo que ela quer. Ela ainda não trabalha, não tem um rendimento, mas ela já tem a noção. Essa noção vai fazer com que ele já cresça tendo isso em mente. Quando ele começar a receber, eu faço isso com as minhas filhas, inclusive, né? Colocando para elas, daquilo que vocês recebem de mesada, uma já trabalha, a outra não. Você tem que separar, fazer caixinhas para objetivos. Isso é importante. O orçamento doméstico, a importância de que todos participem é exatamente isso, criarem todos de forma a noção e a importância deles estarem participando. Porque se só tiver um provedor financeiro, ele traz o recurso, mas todos participam, fazendo com que economize, né? Sim, e aí também até evita aqueles gastos do mês. Porque o que acontece? Vou generalizar, mas vou trazer um caso real, tá? A pessoa chegou para mim e falou para mim o seguinte: só meu marido trabalha, mas eu quero sair final de semana, eu quero comer em tal restaurante final de semana e não sobra dinheiro. Eu sentei com a pessoa e fiz o seguinte: qual que é a renda mensal? X. Tudo bem. Eu fui subtraindo com ela o quanto que ela gastava de mercado, o quanto que ela queria gastar por mês. Eu perguntei para ela qual que é o investimento. Não tenho por que investir. Precisa. Só que eu perguntei, mas quando ela viu o cálculo no que ela estava colocando fora, sem precisão nenhuma, ela ficou boquiaberta. Como assim? Eu falei, então, a cada final de semana que você sai, tudo bem que o marido tem uma renda legal, só que a gente sabe que mesmo assim o dinheiro acaba, porque se você não tem investimento, várias coisas podem acontecer no meio do caminho. Eu falei para ela, você precisa se regulamentar aqui.
uma organização. Eu não posso sempre abrir a mão. Não posso sair todo final de semana, eu posso sair a cada 15 dias, uma vez por mês. Tem coisas que você faz com a família que você não paga absolutamente nada. E é muito divertido, porque não é a quantidade, é a qualidade. Não adianta eu levar as crianças no shopping se eu não tenho atenção. Não adianta eu dar um presente de 30 mil reais se meus filhos não têm meu carinho. Então, também tem que prestar atenção em cima disso. E a questão financeira, ela trabalha isso. A questão Hoje eu tenho financeira, separado. ela inclusive é um dos causos, um dos motivos para o divórcio, né? O lado financeiro da economia, tanto da economia familiar quanto da empresa, assim, finanças pessoais, caso você seja solteiro, é de extrema importância. Você precisa saber exatamente quanto você ganha. Geralmente as pessoas sabem quanto ganham, mas não têm a noção no que gastam. Gastam com o Exatamente. salário. Um outro dado, você sabe qual que é o percentual de famílias hoje? Em cada 10 pessoas, 4 estão endividadas. Eu vou pegar esse dado aqui para colocar na tela. Você quer ir comentando? Na verdade, o que acontece? Eu vou trazer a questão do divórcio que você trouxe, né? De 98% dos casais, 98% dos casais que se separam é por questão financeira. Por não ter a sabedoria de lidar com o dinheiro. Porque o dinheiro, ele te maltrata se você não sabe lidar com ele. E quanto à questão hoje de dívidas, né? Que aumentaram bastante, inclusive o Serasa mesmo faz um levantamento em cima disso. Não só a cada 10 famílias 4 estão endividadas, eu acredito que seja até um nível pouco. Porque eu verifiquei que dá em torno de 6 a 8. Sabe? 79% dos brasileiros estão com inadimplência avançada. E aí, você coloca o quê? Você fala, vamos tentar resolver? Tem que tentar resolver, porque aconteceu várias situações lá atrás. A questão da pandemia, que eu já vinha com esse déficit, mas com a pandemia a situação aumentou. E hoje, o que as pessoas me falam? Eu não quero trabalhar CLT, eu quero empreender. Mas você tem que empreender com saúde. Você tem que saber como é o seu negócio, conhecer o seu negócio. Porque não adianta eu falar para o Nildo o seguinte, vou abrir uma mecânica. Se eu não entendo nada de carro. Eu vou colocar alguém para trabalhar para mim. Eu posso confiar 100% porque eu não entendo. Eu tenho que conhecer uma parte do meu negócio. Porque eu ver se a pessoa está fazendo errado ou não. Concorda comigo, Nildo? Com certeza. Veja, quando você determina que você vai empreender alguma coisa e você não tem o domínio do assunto, você terá dificuldades, bastante, tá? E, pessoal, a parte financeira, algumas pessoas dizem, mas por que muitas pessoas buscam tanto dinheiro? Veja, nós nascemos com a mentalidade de que o dinheiro não presta. Nós ouvimos outras pessoas. Você não viu seu parente buscava tanto, daí morreu e hoje não tem. E muitas pessoas elas simplesmente gastam todo o seu salário antecipadamente. Antes de receber, o salário já está completamente comprometido. Nós temos ferramentas para ajudar você, caso você esteja assistindo essa live e esteja nessa situação. Mesmo que você ganhe pouco, mesmo que você esteja, que as suas finanças estejam desestabilizadas, que você não tenha controle, existem ferramentas simples e também ferramentas mais avançadas para que você possa ter o seu controle. E o que a Jussara falou é muito importante. Você precisa, de alguma maneira, criar uma fonte de renda passiva, que é fazer com que o dinheiro trabalhe para você. Como? Comprando ativos que façam isso. O que seriam esses ativos? Existem alguns investimentos, né? Tesouro Direto, fundos imobiliários, entre outras coisas. Além da poupança, tá? Que é mais popular, mas é menos rentável. Existem outras ferramentas e nós podemos te ajudar. Pois não, Sara. Desculpa, pode continuar o raciocínio. Não quero te interromper, não. Não, é isso. E o ponto principal, você precisa saber quanto você ganha e anotar.
E também os seus gastos. Anote os seus gastos. Faça o seguinte, olha que desafio. Depois a gente volta aqui, escreva no comentário. Eu te desafio a fazer o seguinte: não mudar absolutamente nada dos seus hábitos financeiros. Mas a única coisa que você vai fazer durante 2 meses, que é um mês, 3 meses talvez, tá? Você vai simplesmente anotar todos os seus gastos. Você comprou uma balinha, você anota. Pega a nota de absolutamente tudo. Para que no final do mês você se faça a pergunta: gastei todo o meu dinheiro. Aonde que eu não lembro? Olha o seu caderno, olha as suas anotações. Esse é o primeiro teste básico para você ter noção de onde o seu dinheiro está indo. E você pode buscar ferramentas, ler livros que falam sobre isso, assistir filmes que falam sobre isso. Sabe ferramentas que eu gosto muito? Que quando eu falo um pouco de falar de dinheiro, ferramentas, enquanto... Nildo, você me ouve? Pode continuar, estou te ouvindo. Você consegue ler o chat ou não? O chat, deixa eu verificar aqui. Consigo ver, pode escrever. Consegue, tá. Se porventura eu estiver te ouvindo e a minha imagem sair do ar, eu escrevo aqui para você continuar, eu digo que eu estou te ouvindo, que é só a minha imagem que travou, mas a live continua. Tá? Pode ser? Tudo bem. Beleza. Pode Se acontecer de novo, só para a gente não parar. Não, perfeito. Aí o que acontece? Tem um livro muito bom que eu aprendi, que muita gente não gosta, mas eu comecei a ler para começar a trazer para outras áreas. Uhum. Porque eu não fui direto para o financeiro. Primeiro eu fui para questão de liderança. Entendi. Depois fui para o financeiro. Tá? Uhum. Eu indico o monge executivo, porque ele fala da forma que você lidera. E se for para falar de dinheiro, pai rico, pai pobre. Sim. Porque ele Muito te bom. ensina como que você trabalha com o dinheiro. Uhum. Ele te ensina literalmente ali, vamos organizar. Porque, gente, rico não gasta tudo. O milionário, ele não compra tudo que ele quer, porque às vezes ele acha caro. Mas uma pessoa que não tem tanta condição financeira, de repente tem coisas que o rico não tem. Então tem que avaliar essa situação, porque, digamos o seguinte, um carro que custa hoje 100 mil reais. Eu tenho capital, eu tenho como comprar esse carro e não ficar com dívida, não chegar na questão de ficar com ele no Serasa, de ter que devolver o carro? Se eu tenho, eu posso comprar. E o dinheiro não pode me fazer falta. Se eu não tenho, eu aguardo questão do processo. Eu não posso antecipar a minha vida em 10 anos. Porque senão eu vou antecipar o quê? 10 anos trabalhando e eu não sei o que vai acontecer, porque o mercado hoje é complicado. Vamos falar referente a quem está na CLT e para quem empreende também, porque acontecem oscilações. Quando eu antecipo isso, é um risco que eu estou dando. É um tiro no meu pé. E eu aprendi isso na pele. Eu fui uma pessoa que era 100% consumista. Hoje, graças a Deus, com conhecimento, eu consegui equilibrar a minha vida. Mas é aquela questão, tudo é questão de organização. A gente trabalha isso todos os dias. Não vai ser sempre que eu vou começar a investir. Não, é um trabalho de formiguinha. Porque eu tenho que arrumar a casa. E para arrumar a casa não é fácil. Quando eu começo organizado, que eu procuro um profissional, que eu tenho consciência, maturidade, porque se trabalhar com dinheiro, a gente é maturidade. Por incrível que pareça, mas tem que ter maturidade. Se você não tiver, não adianta. Eu era lá atrás aquela adolescente nata, que ganhava hoje e gastava tudo hoje. E não era assim que a coisa funcionava. Quando eu precisei de um equilíbrio, eu não tinha um alicerce. Isso demorou anos para ser colocado. Então, o que eu trago para vocês aqui é uma questão mesmo pessoal, que um dia eu conto para vocês a minha história onde que foi que eu fui parar por questão de não ter maturidade financeira. Quando eu falo para vocês o seguinte, eu comprei isso daqui, Nildo, eu sei o seguinte, o que foi que eu fiz em dezembro? Eu fiz uma dívida,
que é normal para todo mundo, não é nenhum crime. Uhum. Mas eu não posso fazer dívida em cima de dívida. Eu precisei, então eu sei que eu vou quitar a minha dívida em abril. É um trabalho de formiguinha, foi a curto prazo? Digamos que sim. Foi a curto prazo, porque tem menos de 6 meses. Então, eu vou quitar essa dívida, mas é que eu não posso lá e falar assim, já que tem uma parte que sobrou dinheiro, eu vou gastar de novo. Isso não pode acontecer, porque senão eu acabo totalmente com a minha saúde financeira. O que eu quitei, eu deixo ali, no fundo reserva. E a questão que você falou da poupança. A poupança, eu indico para a questão de emergência. Sabe que você está colocando ali R$ 50, R$ 60, R$ 20? Que você, no caso de, alguém ficou doente, quebrou o carro, furou o pneu, precisa comprar outro, essa questão de emergência. Mas se é algo com durabilidade, aí sim eu indico LCA, LCI, investimento, compra de ações, mas dependendo da compra de ação, porque eu não indico trabalhar com a bolsa de valores. Eu não sei você. Por que eu não indico a bolsa? Porque você pode perder tudo. A hora que ela trava, a hora que ela baixa aí, que eu tenho algum problema, Para mim, você pode hoje foi um perder. dia bem interessante. Para mim, na Bolsa, hoje foi um dia interessante. Mas, assim, eu não sei se você concorda, eu acho, você falou isso, mas talvez as pessoas não tenham percebido. Antes de você começar a fazer o investimento, o que você tem que primeiro se preocupar? Em pagar as suas dívidas, né? Fazer renegociação, você ter a sua casa primeiro arrumada. Porque se você focar em fazer investimento com dívida, veja, a bolsa de valores ou como qualquer outro tipo de investimento, você não pode pensar nesse investimento para amanhã. Então, primeira coisa, correr atrás. Mas não sobra dinheiro. Então, primeira coisa que você precisa ter em mente com relação a isso, quando você fala essa frase, é: por que não me sobra dinheiro? É porque efetivamente eu gasto com tudo que é necessário ou porque eu tenho uma vida desregrada? Primeira coisa, você precisa ter isso em mente, descobrir isso e saber. Não, porque eu gasto com besteira, eu como todo dia fora, eu gasto, eu não posso ver uma promoção. Eu quero destacar aqui um ponto que seria isso aqui, ó. O consumismo é um ato que está relacionado ao consumo excessivo, ou seja, a compra de produtos ou serviços de modo exagerado. O consumismo é característico das sociedades modernas e da expansão da globalização. O que é... tem um outro texto que é um pouco mais pesado, que coloca o consumismo como uma doença, tá? Uma patologia, que é aquelas pessoas que começam a acumular. O que elas veem, elas compram e as casas ficam todas lotadas. Uma coisa está ligada à outra. E a ansiedade. Então, o que você precisa estudar? Inteligência financeira, inteligência emocional, que é um ponto também que a Jussara falou. Perfeito? Agora, uma vez que você descobriu que você está gastando em excesso e com besteiras, aí você precisa primeiro trabalhar isso. Aí você consegue fazer com que sobre, primeiro mês, sei lá, R$ 100. Mas você analisa e fala: ainda consigo poupar mais. Exatamente. Eu já vou um pouco, eu vou um pouquinho de uma outra forma, mas que na mesma linha. Eu, Jussara, já fui consumista doente. Aquela pessoa de brigar com as pessoas, ir para o shopping e gastar todo o cartão de crédito. Por isso que eu falei para você, se qualquer dia eu conto aqui um pouco da minha história. Por quê? Conte, quem sabe uma outra live a gente fala especificamente sobre isso, aí você tem o tempo para falar sobre... Porque as pessoas precisam entender, porque não é o que eu estou passando, o que eu passei é algo normal, não é uma crítica, é apenas para tentar ajudar pessoas que para ajudar porque elas não sofram o que eu já passei. Porque imagina você ter 40 cartões de crédito com limites altos. E eu era aquela pessoa que chegava na loja e falava: quero isso. Aí, se você discutisse comigo, eu não ia comer. Eu ia para a loja de novo comprar um sapato. Eu cheguei em casa uma determinada vez com 6 pares de sapato.
Sem Isso, precisão nenhuma. esse é o grande problema. Tem um outro E eu quero. ponto. Sim. Pode concluir. Não, pode concluir. Pode falar. Eu queria fazer um alerta, é que às vezes as pessoas elas decidem comprar algumas coisas para impressionar outras pessoas que elas nem gostam. Uhum. Sabe aquele negócio meio da... Eu não gosto dessa pessoa, então eu vou comprar uma roupa nova e vou passar bem na frente dela. Besteira, besteira. Primeira coisa, inteligência emocional, maturidade, como você colocou. Descobrindo esses pontos, não é vergonhoso você se descobrir dessa forma e procurar ajuda, né? Estamos aqui para auxiliá-los, tanto no seu orçamento doméstico, quanto numa projeção futura do que você quer. Tudo isso é possível, tá? A Jussara mencionou que não indicaria a Bolsa de Valores, não há problema nenhum, existem outras formas, tá? Como ela mencionou, aí você pode comprar LCI e LCA de algum banco e ir direto com o banco. Gente, é um ponto de vista meu, tá? Porque eu já vi algumas situações, então eu Não, indico. sim, Mas quem aqui compra, é fique à totalmente vontade. democrático, totalmente democrático. Existem vários tipos de investimento, né? Qual que é o melhor investimento? É aquele que você pode fazer. E eu quero comprar uma ação e eu sei que é difícil, precisa ter muito dinheiro. Não, você precisa ter o valor de uma ação. Existe ação hoje com menos de R$ 3, tá? E olha só, pessoal, nós não vamos entrar no investimento em si, apenas dando algumas pinceladas, porque o objetivo é fazer primeiro, antes de você investir, como nós falamos. Você tenha consciência. Eu sou um gastador, eu preciso parar com isso, para que depois você tenha a sua vida equilibrada, você consiga fazer sobrar algum dinheiro, e depois eu vou entrar em um outro ponto com relação a isso, e aí a partir daí você começaria a investir. O primeiro ponto é você saber quanto você ganha e quanto você gasta. Se você descobrir que é um gastador, procure trabalhar isso. Agora, se você fez todos os cálculos, você tem uma vida regrada e mesmo assim não é o suficiente, aí tem uma outra saída, que é uma renda extra. Nada é de graça. Não existe almoço de graça, tá? As É o que pessoas eu ia que falar exatamente isso, não tem almoço constroem um grátis. patrimônio do nada, elas trabalham bastante, tá? E é aquilo que eu falei, trabalhar bem não é trabalhar muito. Quando você trabalha bem, você tem tempo para se desenvolver, para investir em você, para investir em conhecimento, tá? E conforme você vai adquirindo essa maturidade, você vai fazer contas muito simples, não matemáticas, tá? Coisas lógicas. Tá, eu preciso trocar o meu congelador, mas estou com vontade de todo final de semana comer um lanche. Isso vai postergar a minha necessidade, a minha prioridade. Qual que é a sua prioridade? Você precisa estabelecer o que é prioritário para você, né? Estabelecendo, então, a sua meta, verificando ali as suas contas mensais. Não é o suficiente porque eu gasto, reduza. Não é o suficiente porque o meu ordenado está abaixo do que eu gostaria de ter. Renda extra. E como é possível conseguir uma renda extra? Existem, nós não podemos falar tudo numa live, né? Mas esperamos que todas essas dicas aqui que a gente está passando já comecem a ajudar vocês. Nós vamos falar pelo menos umas 3, 4 lives ou mais lives sobre esse assunto, tá? Que é de extrema importância para a sua família, para você, porque eu costumo ler em vários momentos, né? Alguns textos da Bíblia, e por incrível que pareça, Sara, a Bíblia fala sobre finanças. Olha só, tem um texto aqui. Exatamente. E eu vou Eu gostaria de só vou concluir compartilhar. o que você disse. A Bíblia é o melhor livro a ser lido, porque Aham, ela te ensina a lidar com a família, com os sim, colegas de trabalho, com os amigos, com filhos, com o com seu você mesmo, casamento né? e principalmente com dinheiro.
Olha só, e nós não estamos falando de religião, tá, pessoal? Se você pegar esses textos, por exemplo, é Isaías 55, versículo 2, aqui não cabia tudo, acabou cortando. Ó. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não te satisfaz ou naquilo que te dá um prazer momentâneo? Então, existem muitos textos assim. Sim, a Bíblia, ela ensina como lidar. E ela também te ensina a começar a educação financeira. Você pode Pode falar. Um dos reis, que é o rei Salomão, foi um dos homens mais sábios do mundo, né? De acordo com a Bíblia. Claro que existiam muitos outros sábios aí, mas baseado no texto da Bíblia foi Salomão, né? Então, pessoal, essas dicas queremos ajudá-los nesse sentido, né? Você pode depois, se você não assistiu ao vivo, se você está assistindo posteriormente, primeiro ponto, se você gostar desses temas, já dá o like. Se você gostou, considere se inscrever no canal. A Jussara já tem o canal dela também, já sabe, já colocou o nome no canal, já está ativo, Jussara? Não ativei, já fiz, montei. Eu ia deixar tudo pronto para hoje, mas não deu tempo, tá? Já tem um nome bonitinho lá, só que eu não coloquei nenhum vídeo ainda. Deixa eu gravar um vídeo, aí eu coloco para vocês aqui. Só que eu quero também uma ajuda, né? Qual o tema que vocês querem que eu coloque o primeiro vídeo para vocês? Uma situação também que eu acho interessante hoje é aquela, eu não consigo investir, não consigo. Voltou? Tá aí? Tá aí, tá. Eu estou colocando aqui, Nildo, que uma situação que eu acho interessante, não precisa começar a investir ou guardar muito. Sabe aquele valor de R$10? Se eu guardar esse mês R$10, que estamos no começo do mês, janeiro é o mês 1, então eu guardo R$10. Fevereiro eu guardo 20, porque é o mês 2, e assim por diante. No final do ano eu terei o quê? R$720. Porque eu vou colocar R$120 mais 120, 240. Somei, eu tenho aí meu 13º para eu fazer o que eu quiser no final do ano. Eu acho essa técnica bem legal. Dá para fazer com outros valores? Sim. Excelente. Mas se não tem. O valor que couber no bolso, né? Sim, mas se não tem a questão da educação financeira que eu não tinha lá atrás, começando dessa forma, é mais fácil. E a disciplina, né? É bem importante aí que você tenha disciplina também nesses momentos, porque a disciplina vai sobrepujar aquilo que você não consegue fazer. Em que sentido? O que eu quero dizer? Veja, se você gosta de correr pela manhã, você não terá dificuldade nenhuma para fazer isso todos os dias, porque é aquilo que você gosta. Mas no dia que estiver chovendo ou muito frio, a disciplina vai superar esse obstáculo, que é a chuva ou o frio. Então, o que eu quero dizer é isso. A disciplina sobrepuja os obstáculos, tá? Porque mesmo com os obstáculos, você vai ter aquela habitualidade de guardar os 10, depois 20 e assim por diante. Exatamente. Tá E uma situação, quando eu faço algo, no caso que eu comento da disciplina, eu começo a fazer algo por 21 dias corridos, já tenho aí no 22º dia a minha disciplina montada. No caso da finança, se eu começo a anotar a minha entrada e a saída por 21 dias, quando chegar no 22º, eu já tenho ali que eu não posso esquecer que eu tenho que fazer aquilo. Concorda? Com certeza. Agora, existem vários estudos, tá, pessoal? Hoje tem um ramo aí da ciência chamada neurociência, que eles apontam, eu aconselho você também, se você tiver tempo, a buscar algumas orientações baseadas na neurociência. É bem interessante. Bom, Jussara, obrigado pela participação. Na próxima semana daremos continuidade a esse assunto e vamos falar também sobre outros assuntos periféricos da área contábil, da área do empreendedorismo, tá? Mas vamos seguir aí. Vamos trazer aí as parte... finanças mesmo no começo, para o pessoal poder entender que esse começo de ano é fundamental.
Sim, PVA, IPTU, renovação da matrícula, material escolar. Pessoal, Fala, né? que tenhamos um ano muito melhor do que foi o ano anterior. De coração, nós desejamos que você alcance aí os seus objetivos. Conte conosco, estaremos aqui para auxiliá-los e também para sermos ajudados, porque uma vez que nós o ajudamos, nós fortalecemos, vocês nos ajudam a fortalecer. Na verdade, quando vocês nos ajudam, o canal cresce, trazemos conhecimento para vocês. E o conhecimento, quando ele é compartilhado, ele é tudo. Com certeza. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Mas tchau, tchau, Nildo, fica com Deus, até semana que vem.